Graças e paz, igreja, amém? Vamos dar início à leitura, até para a gente não demorar muito por causa do horário. Pedi o pastor para me ajudar aí no horário, porque eu não posso ficar sem relógio aqui que eu me perco. Vou embora. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje o tema, como o pastor falou, é o fechamento do mês, né? A gente falou o mês inteiro sobre o eu sou, né? Quando Jesus fala assim para os fariseus, eu sou. E aquilo indignou os fariseus, porque essa linguagem do eu sou só poderia ser citado lá quando no Antigo Testamento, quando o Senhor vem até Moisés e fala assim, ó, diga ao povo que o eu sou enviou vocês a um grande livramento. E com isso, o nome eu sou de Jesus mostra ali a sua divindade e o seu poder, tanto quanto Deus tinha no Antigo Testamento. Então nós viemos seguindo a linha dos nomes e atributos de Jesus no Novo Testamento, e hoje a gente encerra com o tema Jesus, o Rei da Glória. O encerramento de hoje. Olha, eu confesso para vocês que eu deixei dois temas que para mim eram de suma importância quando se fala sobre o nome de Jesus, que é o bom pastor, que nós não citamos ele. Eu não lembro, acho que eu botei dois temas ali que ardia em meu coração, a videira, tantos e outros nomes e atributos de Jesus que o mês foi pequeno. Mas numa próxima oportunidade a gente vai estar citando, para você ver o quanto Jesus soma na nossa vida. Ele é maravilhoso, sempre vai ter algo a acrescentar para a gente. Então, para a gente falar do Rei da Glória, vamos lá em Mateus 2, a gente vai ler junto. A gente vai falar do nosso Rei, o Rei da Glória, o Rei Jesus. Mateus 2, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra: após o nascimento de Jesus em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém junto com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. No versículo 7, então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me para que também o vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto do Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Aleluia. Queridos, todo mundo já ouviu falar desse trecho, quando os magos, eles vão até Jesus após o seu nascimento. E a palavra do Senhor diz que eles veem como um sinal uma estrela. E todas as vezes que eu já ouvi falando sobre isso, eu me atentei que todas as vezes que essa mensagem é citada, eles falam assim: o sinal de uma estrela. O sinal de uma estrela. Por quê? Todo o povo judeu já existia na crença deles, o conceito de que sempre que eles viam
havia uma estrela, como se fosse uma estrela específica vindo do céu, era como um sinal que um rei haveria de ser levantado. Então já havia esse conceito no meio do povo judeu. Uma estrela diferenciada apontada no céu era um sinal que um rei estava para se levantar. Estou falando aqui, queridos, de um rei humano. Qualquer tipo de autoridade humana, como um rei que fosse se levantado, era como se fosse algo místico na visão deles, né? Aquela estrela. Só que por que essa passagem ela é diferenciada? A palavra de Deus vai dizer que esses 3 reis magos, eles vão e através de um sinal no céu, uma estrela vindo do Oriente, e essa estrela, queridos, era uma estrela diferente. Por quê? Por causa da estrela? Não. Porque a estrela vinha e apontando o caminho da estrela vinha uma profecia bíblica. Vocês vão ver aqui, quando esse trecho ele é citado a partir do versículo 6, está fazendo referência ao Messias anunciado, ao rei anunciado que está lá em Miqueias. Miqueias 5:1 vai dizer assim: agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. No entanto, tu, Belém, ou Belém, casa do pão, Efratá, quer dizer frutífera, embora pequena demais sejas para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim. Olha, o Senhor usando o profeta Miqueias, falando que através de Belém sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Opa! Não era uma estrela comum. A estrela do Oriente agora, quando ela chama a atenção daqueles magos, ela vem seguida de uma profecia. E o rei aqui, queridos, ele é imbuído de um temor, porque antes de os magos irem até lá e encontrar o menino Jesus, eles vão a Jerusalém e eles vão até o rei. E quando o rei ouve, ele poderia até entender dos costumes do povo um pouco, porque ele não era um rei judeu, mas ele poderia até entender. Ele pega a comitiva dele inteligente, né? A palavra de Deus diz que ele pega o sacerdote, faz uma mesa branca. Ele faz uma mesa de reunião, pega os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que eram os estudiosos da lei, os estudiosos dos tempos, os estudiosos das profecias. Ele precisava ter certeza do que estava acontecendo. Por quê? Herodes, queridos, quando ele ouve dos magos falar assim, ó, eis que viu uma estrela vindo do Oriente, ele não é bobo, ele se atenta pelo tempo. E ele vai, e ele não, mas existe alguma coisa ou alguma profecia do povo judeu sobre isso. É algo diferente. Bate o medo dele. A gente vai estudar um pouco sobre Herodes, a gente vê que era um homem prepotente, um homem orgulhoso. Entre muitas das maldades que ele fez, os estudos dizem que ele matou uma mulher e 3 filhos. Por quê? Por causa de poder. Sempre teve nele aquele medo de alguém que pudesse vir substituí-lo e tomar tudo que era dele. Então, quando os magos chegam e falam assim para ele: olha, vimos uma estrela vindo do Oriente. Aí o que ele pensou? Opa, vai vir alguém para tomar o meu lugar. Porque a visão do ímpio, ele, por mais que saiba que o povo tinha aquela espera, né, de um Cristo, de um Messias vir, mas ele não pensou nesse contexto. Ele pensou, não, vai vir alguém, um rei, para tomar o meu lugar. Então um rei anunciado viria, mas para ele era um rei que viria substituí-lo. E o povo de Deus esperava. Se eu não me engano, foi semana passada, quando o diácono Fernando ministrou, ele citou um fator importante para a gente entender sobre o período interbíblico. Antes de Jesus vir, então o povo já vivia nesse tempo de ausência em ouvir Deus. Lembra disso? O período interbíblico foi um tempo em que o Senhor não usava profetas para falar com o povo.
O Senhor não usava ninguém para falar, as pessoas ficavam à mercê delas mesmas. Tanto foi o tempo do silêncio de Deus para com o homem. Porém, nós aprendemos aqui que o Senhor não falava diretamente, mas o templo e as coisas espirituais consagradas do templo, por si só, começou a apresentar sinais. Sinais de que um rei estava por vir. Sinais de que algo estava para acontecer. Não é? Não diz que lá as lâmpadas lá, elas do nada acenderam, o azeite tinha acabado, não foi no período de Macabeus? O tempo acabou, do nada as lâmpadas começaram a acender sozinhas, do nada apareceu o óleo para a lâmpada. Então foi acontecendo sinais. Então, esse tempo, os judeus ainda estavam naquele período de dispersos. Sabe, aquelas profecias antigas não queimavam mais os seus corações, nem os próprios judeus. Quando Jesus veio, essa estrela foi o último sinal daquilo que o Senhor estava anunciando por meio dos feitos no período de Macabeus. Agora o sinal seria uma estrela que vem do Oriente, anuncia aquele que vai ser o rei e aquele que vai ser o pastor e que vai juntar todas as ovelhas de novo. Não é isso que a palavra diz? O último sinal, a estrela. E às vezes as pessoas falam assim, mas a estrela, gente, o foco não está na estrela. O foco está no que a estrela anuncia. Não é? A estrela do Oriente foi só um sinal para manifestar o que a profecia já dizia de Belém. De Belém virá o rei, de Belém virá o Salvador. Então a comitiva se junta ali e eles falam para Herodes. A palavra diz, eles citam em Miqueias, é isso. E ali o rei tem a confirmação. E ele fala, e com temor ele fala, e com sentido fingido ele fala, vai lá, vê se realmente esse rei nasceu. E se ele nasceu, me avise que eu vou lá adorá-lo. Mentira, porque os magos foram avisados em sonhos, não volte ao rei, porque se vocês voltarem ao rei, ele vai matar o rei, né? O Messias. E dito e feito, os magos não voltaram mais ao rei, porque, queridos, o rei verdadeiro anunciado, ele já aspirava a morte desde antes de nascer. Não é? Maria concebeu a Jesus, sendo do Espírito Santo. O que aconteceu? Antes de José aceitá-la, se ela fosse entregue à lei, o que aconteceria com ela? Ia ser apedrejada. Já no ventre, Jesus sofria aspirações de morte. No seu nascimento, se o rei soubesse dele, o que aconteceria? Um tempo depois, o rei também manda matar todos os meninos, porque ele não lembrava mais ou menos a data do nascimento, abaixo de 2 anos, não foi isso? Até 2 anos, matar, ou seja, Jesus sempre existiu aqueles que queriam calar a majestade de Jesus. Queriam dificultar aquilo pelo qual Jesus veio. Então vamos dar seguir. Importante para a nossa observação, eu já falei, o costume deles era que sempre viriam uma estrela, mas essa estrela foi diferente. Essa estrela veio regada de uma profecia bíblica. Os sinais, eles são importantes quando eles batem de acordo com a verdade bíblica, com aquilo que o Senhor tem a anunciar da Bíblia. Então não é a estrela, o importante é o que aquela estrela veio anunciar. Jesus veio, e ele veio para salvar, e ele veio para reinar. Então vamos seguir aqui. Uma observação importante: todas as vezes que um rei ele era levantado, ele recebia vários presentes. Os magos vêm quando eles se deparam com um menino ali, e ali eles reconhecem realmente esse é o Messias prometido. Jesus é o único que, como rei, recebe alguns presentes que nenhum rei na face da terra receberia. O rei Davi era um rei e era honrado por várias honrarias e presentes. Jesus recebeu dos magos o ouro, tipologia bíblica de que quando aquele mago dá para Jesus um presente, ali ele está testificando: Jesus é rei.
pode receber ouro. Só o rei pode receber um presente de ouro. Jesus também recebeu um presente, ele recebeu um incenso. Ali, o mago que dá um incenso a Jesus está falando para ele que só Jesus é sumo sacerdote completo. Só o sumo sacerdote recebe incenso. Nenhum rei na Bíblia recebeu esse tipo de presente, porque nenhum rei foi sumo sacerdote, né? Davi é o rei mais amado do povo de Israel. Jesus veio de uma linhagem, da linhagem de Davi, a Bíblia diz isso. Mas Davi poderia de repente receber um presente de ouro, mas Davi não podia receber incenso no seu reinado, porque ele não é um sacerdote. Outro mago dá um presente para esse rei, mirra, que aqui ele está agora fechando o pacote por completo, que ele está dizendo assim: Jesus é o nosso bom Salvador. Então Jesus, ele é rei, ele é sumo sacerdote e ele é Salvador. Ele é aquele que veio para reinar e ele é aquele que veio para levar nossas orações, nossas petições, nosso intercessor. Por meio dele nós somos salvos, e ele é o bom pastor, é aquele que veio buscar todo o rebanho. Essa é a tipologia dos presentes dados pelo mago. Então, o tempo que os judeus não entenderam isso, porque ainda estavam dispersos, não aceitavam esse reinado messiânico de Jesus, a gente vai entender o porquê. Não aceitaram os sinais. A todo o tempo no ministério de Jesus, ele foi questionado sobre o propósito pelo qual ele foi colocado na terra, mas a palavra do Senhor vai dizer para a gente algo tremendo em 1 Coríntios 1, vamos ler. Primeira Coríntios 1, versículo 26, fala assim: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolhe justamente o que era para o mundo insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Jesus veio, queridos, numa manjedoura. Jesus veio, a princípio, de uma família humilde. Porque José era carpinteiro, não era rico. Ainda que fosse uma profissão, vamos dizer, bem sucedida, mas isso não fazia dele um homem rico. Então, na visão dos judeus, esse rei que viria, ou esse Messias que viria, ele está totalmente fora do padrão pelo qual Jesus veio. Aqui a palavra diz, então, que ele veio para confundir toda a sabedoria do homem. Jesus, ele veio para quebrar protocolos. Por quê? A gente vai ver já na sua origem, o carpinteiro. Né? Uma vez ele foi até indagado sobre isso, quando ele pregava na sua terra. Né? Ele pregava lá e eu não me recordo se era os samaritanos, falaram: isso aí não é Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, filho de José? Porque atentavam à autoridade dele, ao poder dele, sobre o poder econômico, a raiz da sua família. Ou seja, Jesus, ele veio para quebrar todos os padrões segundo os conceitos do Império Romano e segundo os próprios judeus. Porque como eles esperavam um rei da linhagem davídica, eles esperavam um rei que fosse pompudo, né? Que fala, eloquente, cheio de glória humana. Tem gente esperando Jesus assim, cheio de glória humana até hoje. Eles só consideram ser de Jesus as coisas que se arremetem a dinheiro, a prosperidade, né? Não vê Jesus na simplicidade das coisas. Então eles esperavam esse rei. Então Jesus veio para quebrar os paradigmas, veio como um carpinteiro. Ele veio sem aparente honra. É isso que está escrito em Isaías 53:1. Eu acho esse texto tremendo. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé,
Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudesse ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores e experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e não demos à sua pessoa importância nenhuma. Ó o rei. O rei, mas que aos olhos do homem era menosprezado. Se Jesus dependesse da glória do homem, ou se Jesus dependesse da honra do homem, se Jesus dependesse do retorno do homem para ser rei ou para ser alguma coisa, ele não conseguiria. Mas o nosso Jesus, ele veio enviado dos céus com uma missão. Não é? Só que, queridos, para Jesus desfrutar de um reinado de verdade, primeiro ele padeceu muito. Para ele realmente desfrutar daquilo pelo qual ele veio fazer, ele precisou sofrer muito. Porque ele era, mas não podia se impor. Até porque ele veio para deixar um legado de exemplo para os seus. Como é que ele ia deixar um legado se ele já chegasse aqui na terra e falasse assim: eu sou rei, eu mando em tudo, vocês não fazem nada, não mandem nada. Nós não estaríamos seguindo ele agora. Então, ele deixou um legado de exemplo para as nossas vidas. Então, ele, sem aparente honra nenhuma, no versículo 2, eu acabei passando direto, fala especificamente isso. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Não aparentava formosura ou majestade. Um rei que não tinha majestade aqui na terra. Ele não tinha um trono aqui na terra. Muito pelo contrário, ele era humilhado e desprezado. Ninguém dava nada por ele. Amém? Aparentemente ele não tinha aparência. Entendeu? Sim. Aqueles que olhavam por ele não davam uma majestade para ele. Se tivesse que dar um trono para ele, não daria um trono para ele. Porque existia na época, existe até hoje, aqueles que vivem de aparência. Por isso que o Senhor ele é tão maravilhoso. Quando ele via o filho dele, ele envia para quebrar. Ele envia para confundir. Nós não fomos quebrados quando conhecemos a Jesus. A gente tinha tantos conceitos, a gente tinha tantas opiniões formadas, tantos conceitos próprios nossos. Quando nós nos encontramos com ele, e na humildade, na simplicidade, quando ele entra dentro da gente, nós não fomos quebrados. Ele conseguiu, na simplicidade do teu espírito, nos fazer ver quem nós éramos. Tirou a gente da nossa soberba. Filho, você não é nada. Segura aí. Siga meu exemplo. Siga o legado que eu deixei para vocês. Vamos seguir. Jesus também não tinha nem onde reclinar a cabeça, queridos. A gente vai ver isso na referência de Mateus 8:20. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Como que pode um rei, né? É loucura isso, né? Aquele que veio ao mundo para ser rei, né? Esse é um fato. Ele veio para ser rei. Não reinou na terra, mas ele veio para ser rei. Não foi isso que os judeus estavam esperando? Totalmente incoerente, vamos dizer assim. Um rei que andava de chinelo, um rei que era simples e humilde, que amava, não tinha castelo, não tinha casa para morar, porque ele mesmo falou que ele não era pegado. Quando ele fala que as raposas têm suas tocas, é a casa delas, né? As aves do céu pelos seus ninhos, é a casa das aves, né? Mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele não tinha onde parar. Não era pegado. Olha aqui, legado. Olha que exemplo que ele nos deixa, né? Ele tinha esse legado. É um outro tópico aqui pra gente. Um tópico
um legado a deixar. Aí eu botei uma pergunta: qual era o legado dele? Ser um rei revolucionário? É uma pergunta. Porque existiam aqueles que ansiavam por esse rei, aqueles que eram oprimidos e sufocados pelo Império Romano, né? Que lá nos campos eles faziam suas guerras para a conquista de poder. Eles achavam assim: olha, o rei está vindo, os sinais estão apontando para a vida desse rei. Quando esse rei chegar, ele vai nos tirar do opróbrio, vai nos tirar da prisão, vai nos tirar desse domínio romano aí, porque a vida inteira foi isso que aconteceu. O povo orava a Deus para sair do opróbrio, para que o Senhor enviasse. E a vida inteira o Senhor sempre enviava um libertador, ou um juiz, né? Ou alguém que se colocasse na frente: Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o povo não parava de pecar, o povo não parava de ser duro na sua servidão, o povo não parava de ser idólatra. E sempre aconteceu, virou um vício deles. E quando o Senhor envia o rei, eles acham que não vai ser diferente. Não foi assim quando Davi veio? O Senhor queria ser um Deus que estava ali no meio do povo. Não, eu quero um rei para governar sobre a gente. Eles queriam ser governados por um rei. E o Senhor foi enviando reis, e os reis iam se tornando corruptos, iam se afastando. Tinha alguns reis que se aproximavam de Deus, outros se afastavam. E o povo de Deus, né, o povo judeu, vivia nessa roda aí. O Senhor enviava um rei que se arrependia, trazia eles de volta daqui a pouco. Então a visão desse povo, desse rei que viria, não foi diferente. Vai ser mais um rei que vai vir para pleitear nossas causas, para brigar com o imperador e a gente retomar Jerusalém novamente. Mas o Senhor, ele tem um plano sempre maior. A palavra de Deus diz que agora Jesus veio, a estrela aponta com profecia. E quando vem com profecia, o Senhor estabelece um reino eterno. Aquilo que vem agora é eterno. Jesus, ele cumpriu um papel, um legado, para que hoje nós pudéssemos desfrutar. Eu vou seguir, senão eu vou avançar no que eu não quero falar agora. Então, qual foi o legado? Não foi ele ser um rei revolucionário. Sabe qual foi o legado de Jesus? Eu vou falar alguns para vocês. Primeiro, coroa. Sim, uma coroa de espinho. Primeiro legado dele, coroa de espinho. Alguém quer ser rei aí? Coroa de espinho foi um dos primeiros que ele deixou. Que reinado foi esse? Segundo, sacrifício. A palavra de Deus diz que esse rei, ele veio, rei anunciado, que o povo não aceitou, não entendeu o seu chamado. Ele veio para ser sacrificado ainda mais. Como é que pode um rei ser sacrificado como cordeiro? Como é que ele consegue ser rei, mas antes de ser rei, ele não pode passar pelo sacrifício? Que muitos querem, queridos, a majestade, mas não querem o sacrifício. Não é assim? A gente quer, às vezes, pular etapas daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O Senhor tem algo grande e maravilhoso para a nossa vida, mas será que a gente quer espinho na cabeça? Será que a gente quer um sacrifício? Não é? Tem passos que a gente precisa seguir. E também não sei se a gente vai receber a glória, pelo menos também podemos não receber uma glória terrena, mas a glória do Senhor lá no céu deve estar separada para as nossas vidas. Mas o passo a passo precisa seguir. Esse foi o legado que Jesus deixou para a gente. Então, o primeiro foi uma coroa de espinho, sacrifício dele como cordeiro. E tem um legado que ele também deixou para a gente, que é o terceiro, é o perfeito testemunho. A vida dele foi um perfeito testemunho daquilo que ele veio fazer aqui na terra. É como se ele viesse falar assim: ó, eu sou rei, mas aqui na terra eu tenho algo para cumprir. Espera aí. Perfeito testemunho, né? Ele não era o rei esperado, mas o que ele tinha para fazer era maior do que eles esperavam. Não era o que eles esperavam, mas o que ele tinha para fazer era muito maior. 1 Timóteo 6,11 diz assim, 1 Timóteo 6,11: porém tu, ó homem de Deus, foge destas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para o qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas, na presença de
Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus que, olha o legado aí, perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho. Que perfeito testemunho foi esse que Jesus fez perante Pilatos? Aí a gente pode ler aqui, João 18,36, ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, olha, ele está falando no presente, agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que Jesus respondeu: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, o perfeito testemunho da verdade, eu nasci para isso. Eu nasci para ser rei. Por essa causa eu nasci. Não é agora, não é aqui, porque ele entendeu o propósito que o Senhor tinha para ele. Mas eu nasci para isso. Que lindo! Estava sendo levado para ser morto, zombado, né? Humilhado. E ali o rei, né, o Herodes fala assim, Pilatos fala assim para ele: então tu és rei? Uma pergunta irônica, né? Ele fala: tu dizes certamente que eu sou rei, por esta causa eu nasci para isto vir ao mundo, para, ao legado, testemunhar da verdade. Todos que pertencem à verdade vão ouvir a minha voz, ouvem a minha voz. Entendeu o legado dele, a missão dele? Testemunhar a verdade. O rei que veio para receber uma coroa de espinho, para ser sacrificado e para testemunhar a verdade. Se ele não cumprisse esse passo a passo, ele não conseguiria herdar o reinado. O reinado divino de Deus, o reinado espiritual para a vida dele. Então, o exemplo perfeito para um homem que é cheio de si, a humildade de Jesus. Poderia ter usufruído de tudo que o homem podia ter dado para ele. Conhecedor dos sentimentos do ser humano, dos pensamentos, sabendo da hipocrisia dos religiosos, sabendo da maldade do povo, sabendo que ia ser entregue na cruz, sabendo que iam escolher ele, né, a morrer e liberar um ladrão, né? O povo faz isso até hoje, né? Muitos escolhem o ladrão e mandam Jesus para a cruz de novo. Ele sabia de tudo isso, ele poderia ter usufruído de tudo aquilo que a sua humanidade lhe permitiria. Mas ele preferiu pagar o preço da sua humanidade para que ele pudesse experimentar uma majestade espiritual. A majestade que o homem não dava a ele. O homem não dava crédito, mas ele sabia que ele precisava viver tudo aquilo ali para um dia viver da majestade verdadeira. Então, o primeiro passo que a gente vai entender, um exemplo perfeito para a gente, que a gente já está encerrando, foi destituído de toda a glória humana para que pudesse receber glória de Deus. A referência de Filipenses 2, capítulo 2, verso 5. Um exemplo perfeito que nós precisamos ter, daquele que precisa viver passos de humilhação, de entrega da sua vida, para que possa ser manifesto, cheio da glória de Deus também. Filipenses 2,5: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente, queridos, plenamente a natureza de Deus. Ele era pleno da natureza de Deus. Ele não reivindicou ser igual a Deus. O exemplo disso se dá na resposta dele, Pilatos: tu és rei? Eu sou. Se tu dizes eu sou, eu vim para pegar essa verdade. Mas ele não reivindicou. Ele disse para Pilatos: se eu quisesse, eu seria milícia de anjos aqui e me livraria dessa prisão humana. Mas o que eu tenho para ganhar e herdar é muito maior do que essa prisão humana, do que as traições, do que o cuspe, do que as zoações, né? Zombaram dele na cruz. Rei dos judeus. Tu acha que aquilo ali foi uma homenagem para ele? Não, queridos. Aquilo ali foi uma afronta para ele.
zombando dele, rei dos judeus, porque onde ele ia, ele poderia não externar uma majestade celestial, mas ele era rei, porque isso ninguém tirava dele. Podem tentar tirar a majestade dele, mas ele não vai deixar de ser rei, porque isso está nele, é dele. Então esvaziou-se, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, versículo 7, assumindo plenamente uma forma de servo. Ele não assumiu uma posição como chefe da guarda no palácio, como conselheiro do rei, né? Como o próprio rei. Não. A palavra do Senhor diz que ele assumiu uma forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, igual a gente. Olha que humildade. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Como que se humilhou? E aqui a gente vai ver o passo a passo da vida do ser humano, né? Esvaziou-se, tornou-se semelhante ao homem, agora humilhou-se a si mesmo. Agora ele se entrega, entregando-se em obediência até a morte. E a morte de cruz. Então, querido, olha só, se esvazia, se torna semelhante ao próximo, ou seja, eu sou igual a você. Olha o segredo aí, ó. Se esvaziou, se torna semelhante ao próximo, agora ele se entrega. Quando ele se entrega em obediência, aí a palavra vai seguir agora, a partir do versículo 9. Por isso Deus também o exaltou. Olha só o passo. Se esvazia, se torna semelhante. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Se esvazia, se torna semelhante, agora se entrega. Quando eu me entrego? Quando eu obedeço. Obedeço a Deus, obedeço a palavra de Deus, os seus princípios. Agora, quando ele se entrega e entregou até a morte, porque a entrega dele, o final dela foi a morte. Às vezes, querido, nós temos esse problema, a gente se entrega a Deus, mas não ao ponto de morrer. Pastor, eu tenho que morrer, eu tenho que matar, me matar, dar um tiro. Querido, morrer é matar a vontade da sua carne por toda a vida. Não quero mais a minha carne, não manda mais em mim. Quem manda em mim é o meu Senhor. O morrer é a entrega do servo de Deus totalmente. De escravo. Sim. Obedecer e pronto. Sem questionar, sem duvidar, sem pleitear, sem fazer biquinho para o Senhor, para o chamado do Senhor. Olha só esse passo a passo. Então, entregando-se a obediência até a morte. Ele foi a morte de cruz, a nossa morte eu não sei. A minha morte eu não sei qual é. Às vezes a minha morte pode ser meu orgulho. Às vezes a minha morte, de repente, pode ser minha vaidade. A minha morte pode ser qualquer coisa que me impede de alcançar a glória que a cruz me dá. A cruz tem uma glória para você, sabia? A cruz tem glória para as nossas vidas. Porque quando nós enxergamos a cruz e a mensagem dela e nos colocamos debaixo daquela mensagem, o final da cruz é glória para o crente. O problema é que as pessoas só querem enxergar a cruz e colocam dificuldade de seguir o passo a passo. Então ele se entregou até a morte. Aí no versículo 9 se conclui: por isso Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada. Olha a glória de Deus vindo aí. A mais elevada posição. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Porque tudo tem um propósito. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha o legado. Olha o legado aí que ele deixou para as nossas vidas. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia. Que maravilha! Que palavra poderosa é essa? Então, queridos, agora aquele que veio numa manjedoura humilde, sem posição de honra nenhuma, com um legado não de um reinado humano, mas com uma coroa de espinhos,
Aquele que veio para deixar um legado que é o perfeito testemunho da verdade, mas antes de tudo precisou ser sacrificado como cordeiro. Agora, mesmo depois de tudo que ele passou e zombado, agora a gente pode ver Salmo 24:1, esse a gente vai ler junto. Vê se o legado que Jesus deixou para a gente, o preço que ele pagou, não valeu a pena. Destituído foi da glória humana, para que ele pudesse depois experimentar a glória do Pai. Todas as vezes que a gente ostenta a glória humana, a gente perde a oportunidade da glória do Pai. Não tem como vivermos a glória humana e querer viver a glória do Pai. Não é? Porque aquele que ama o mundo mais do que ama o Pai, o amor do Pai não está nele. Isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, não está? Como é que a gente quer viver as glórias e as ostentações do mundo e ao mesmo tempo viver as coisas do Pai? Não dá. Salmo 24:1, um salmo de Davi: o Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Aqui é a presença de Deus, é uma pergunta. Quem pode ficar de pé no teu santo lugar? Quem pode? Aí ele mesmo responde, o salmista: aquele que tem mãos limpas e coração puro. Porque esse foi o legado que o Senhor nos deixou, não foi? E não se entrega à mentira nem com falsidade. Também não deixou esse legado para a gente? Este que faz tudo isso acima receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes, citados acima, são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Aí agora ele faz menção a algo que já está no céu, já sai da terra. Ele fala: levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Aí ele mesmo pergunta: quem é esse Rei da Glória? Aí ele responde: é o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo de guerras. Quantas guerras Jesus venceu aqui, queridos? Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele mesmo responde: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. As acusações não tiraram o reinado dele, né? As falsidades não tiraram o reinado dele, porque ele tinha convicção de que o melhor reinado, o maior reinado que ele poderia ter é o que ele tem hoje, sentado à destra do Pai, reinando sobre tudo. Apocalipse 19:11 a gente encerra. Então, olhei e eis que vi os céus abertos. O Senhor dá essa visão ao apóstolo João. E aí diz: e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Por que agora ele pode guerrear com justiça? Porque foi dado esse poder a ele. Agora, depois da cruz, esse poder foi dado a ele, porque ele venceu todas as barreiras. No 12, seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Está vestido com um manto salpicado de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. No 14, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montado em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto
sobrecoxa, agora, sem a zombaria dos judeus, agora é verdadeiro. Em seu manto sobre as coxas está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nosso Rei. A quem importa agora, ele é chamado de Rei, à destra do Pai, reinando sobre o mundo, sobre a terra, sobre a minha e sobre a sua vida. Se ele é o Rei do trono do seu coração, ele reina sobre a sua vida. E um dia a gente vai contemplar essa majestade, quando ele fizer a justiça e tomar posse daquilo que ele recebeu com toda a sua humildade em terra, podendo ter usado toda essa vanglória e não usou. Ele abriu mão da glória de Deus para poder agora receber a glória no céu, por nossas vidas, queridos, por nossas vidas. Ele viveu o que ele precisou viver, deixou um legado para que hoje ele seja o nosso Rei, o Rei da nossa vida, o Rei da igreja, o Rei do mundo. Ele continua mandando. Nada sai agora do controle das suas mãos, do seu cetro, porque todo rei tem um cetro, não é isso? O cetro de autorização, de permissão para o decreto, como um cetro de proibição. Esse cetro está na mão dele. Ele é aquele que vai operar e continua operando na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar o Senhor. Não se esqueça nunca disso. Se você quiser experimentar da glória de Deus, esvazie-se da glória humana.
encontrou o Rei que veio para governar as nossas vidas, o Rei que veio para nos salvar, o Rei que recebeu ouro, o Rei que recebeu incenso, porque é o sumo sacerdote que ora e intercede por nós, o Rei que recebeu a mirra, porque Ele é o pastor que junta as ovelhas, Ele pega elas do aprisco, todas desgarradas, e Ele traz de volta para o aprisco. O Senhor é o Rei pleno, completo, que faz parte da nossa vida, nos chamou para viver uma vida nesse mundo, de esvaziamento das nossas vontades, de renúncia, de cruz, para que também um dia, juntos contigo, nós venhamos a reinar, Senhor. Todos que entendem esse propósito, esse princípio, um dia irá reinar contigo, Pai. Nós queremos reinar contigo, nós não abrimos mão, Senhor. Não importa o que a gente vai precisar passar aqui, não importa o preço que a gente precisa pagar aqui, mas nós sabemos que o nosso Rei, Ele vive para todo sempre, e um dia nós iremos contemplar a sua majestade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor usou a coroa de espinho para que nós um dia pudéssemos orar por usar a coroa de glória, Senhor. O Senhor pagou o preço do espinho para que nós pudéssemos desfrutar uma vida eterna de glória, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Queridos, o culto domingo às 19 horas. A gente vai estar começando no meio da família, tá bom? Mas às 18 tem a oração, que domingo a oração é uma hora mais cedo, porque o culto começa mais cedo, tá bom? Levante suas mãos, o Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti te dê shalom, que é a paz dele, a paz dos céus, que excede todo entendimento humano, a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra, em especial com você que veio nessa noite, que vai um dia entrar no reino de glória com o Senhor,